Fala, meu povo! Estamos chegando na área agora com um Tudo é Bavi. Porque aqui no Bafo Futebol Clube, por mais que a gente fale dos outros clubes do Brasil e do mundo, evidentemente que a gente tem um apego maior pelo Vi, né? Do Tudo é Bavi. No seu caso, eu tenho do bar. Exatamente. Bar e bar. Deixe o seu like, se inscreva, comente, participe, cornete, dê risada, jogue junto com a gente aqui no Bafo Futebol Clube. E faça as suas sugestões sobre Temas. Boa. Porque a gente tá recebendo muitos comentários legais, tá? Nos outros episódios que você pode acompanhar, tá tudo aí no nosso canal do Bafo Futebol Clube. E aí a gente, claro, tá de olho pra pegar algum desses temas e fazer as seleções mais curiosas e saber qual é melhor, se é do Bahia ou do Vitória, com os temas como os de hoje. Isso, exatamente. Flopou, tudo é Bavi, flopou. O que é flopar? Flopar é não atender a expectativa. É tipo aquele jogador que quando chegou, Você criou uma expectativa alta, vai dar você bom. Imaginou que ele ia brocar e... não atendeu a expectativa. Flopou. Exatamente. É você marcar um reggae, não ir ninguém. É tipo isso. Lembrou minha ex. Lembrou minha ex. Foi lá, viu? De graça. Foi aqui, de graça. E ó, veio daqui. Foi. Veio daqui. Esse aí, se guardar dinheiro como guarda, arrancou. Pelo visto, meu Meu irmão, amigo milionário. Elon Musk, quem é você na fila do pão, É, viu? Porque milionário. vai falar de dinheiro. Meu amigo. Rapaz. Rapaz, do nada. Não, fala que não, Vem cá, calma. irmão. Se Não, peraí, expressa, amigo. segura aí. É. Diga aí, Matheus. Pode qual foi aí expressar, irmão. desse momento... Não, na verdade, tava querendo dizer no meu relacionamento com ela, entendeu? Não foi, esqueça. Flopou. Flopou. Mas com Você certeza. você guardou, né? Você colocou boas expectativas. E não deu certo. Não rolou. Sim. Só isso. Que aí agora eu me lembro muito falando isso aqui, né? Mas vamos nessa, família. Vamos nessa. Tudo é Bavi, ó. Bavi, ele acha que esse corte não vai pra É, deixe ele. Deixa ele. É porque vocês não viram ainda Matheus Pinho aqui, mas aguarde que a gente vai dar um jeito Irmão, de colocar ele pra esse participar. cara é muito bom. Pois é. Pois é. Mas posso começar, Pedro Sensé? Fica à vontade. Vamos começar com o Bahia, o flopou do Bahia. E no gol... Posso dizer uma coisa, Ah. antes de você começar esse Sim. programa? No papel, seriam dois bons times. Porra! No discurso? No anúncio? No anúncio, então, Rapaz, eu quero na saber... propaganda... Quero saber nos comentários qual time é melhor. No papel. No papel. No discurso. É, pois é. E veja, não quer dizer que na carreira esses jogadores tenham ido mal em outros lugares. A questão é quando aqui, foram contratados por Bahia e Isso. Vitória, no momento da contratação, porra, Porra. porra. Gostou? É claro. Mas na hora do vamos ver, porra. Exato. E tem um detalhe, velho. Gostou do... Porra, gostei demais. É o tipo de jogador que quando chega e faz o que fizeram, nos faz imaginar que a gente foi amaldiçoado. Só pode ser coisa nossa. É, aqui no time, o problema é porque daqui, é o cara do Bahia, joga do em tudo. Vitória. Exatamente, tem muito disso. Broca em outros times, chega aqui e... Que nada. todo torcedor faz isso, né? Mas Exato. vamos lá? Mas vamos lá. No gol do Bahia, 2011, Bahia de volta à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 7 anos. O investimento já muda, a motivação na torcida, aí vem um goleiro... Pô, esse cara joga com os pés, futebol moderno, foi bem Bate no Vasco, falta. bate falta. Thiago Campanharo, meu amigo, olha aí, ó. Rapaz, quando ele chegou, eu falei, meu irmão, agora o bicho vai pegar. Bom, realidade não se firmou. O Bahia, inclusive, perdeu o Campeonato Baiano pro Vitória na semifinal. O Vitória perdeu pro Bahia de Feira na final. Não tinha Copa do Nordeste, Copa do Brasil bem minha boca. E aí, as coisas... É porque na Copa do Brasil vai tomar uma taca de 5-0 do Atlético Paranaense. Empatou aqui, enfim. E o Thiago não se firmou. Acabou que o Bahia não conseguiu ter sequência positiva com um jogador que quando chegou, quando foi anunciado, todo mundo imaginava, pô, o Bahia contratou um goleiro de Série A. É, mas não foi de Série A. Meu irmão, o goleiro do Vitória, desse time do Flopô, ele não só flopou no Vitória. Porra, foi mesmo. Ele flopou Generalizado. de um jeito assim, bem flopado. Ele começa, muito jovem, a agarrar tudo no Avaí. Foi um negócio assim absurdo, o pessoal já querendo levar ele pra seleção, é um novo fenômeno do gol. Tanto que em 2011, o Corinthians o contrata. Foi. Na estreia dele, ele toma um gol do meio campo. Foi do Cruzeiro, não foi? Eu lembro Ele disso. toma um gol do meio campo. Caiu em Foi desgraça. Montijo? Fez aquele gol? Acho que foi Montijo. Ele cai em desgraça que ele só faz 3 jogos pelo Corinthians. 3. E aí ele vem pro Vitória no ano seguinte, em 2012, pra se aquele discurso, pra se recuperar, pra ser o goleiro do Avaí. E, meu amigo, depois disso, só foi ladeira abaixo. Tanto que em 2012, o Vitória chega a colocar aquele sistema de rodízio. Eu lembro disso. Porque o Vitória não Novou confiava... naquela época, 2012? não confiava nele de jeito nenhum. E eu tô falando dele, Renan. Renan.
Ah, rapaz. Que inclusive acabou a carreira dele de maneira precoce em 2016, agarrando no Tigres do Brasil. E repare. Tigres do Brasil? É, aquele time carioca, que é Tigres do Rio de Janeiro, é Tigres do Brasil, em Eu achei que você ia 2016. falar Tigre do México. Não, Avaí, depois Corinthians, Vitória, aí ele chega aí pra Portugal. Foi? Nessa coisa do Avaí pro Corinthians, ele vai pra seleção. Ah, o CEP. hein? Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, que na época não era o Red Bull, era o Bragantino. Caxias e Tigres do Brasil. Foi uma carreira que fez isso e meu irmão foi pra lugar nenhum. Mas aqui no Vitória, quando ele chegou, o pessoal imaginou que ele pudesse agarrar o que ele tava agarrando no Avaí. Tanto que na final do Campeonato Baiano de 2012, não era o goleiro, né? O goleiro que falhou era Douglas. Exatamente, o Vitória fazia esse rodízio dele com Douglas e um pelo outro eu não quero volta. Bom, falar em não quero volta, esse aqui, lateral direito do Bahia, ele não flopou no Vitória, pelo contrário, né? Também não flopou em outros clubes do Brasil. Foi bem na Chapecoense, conseguiu... O cara conseguiu no Goiás, fez um golaço no Goiás, matando no peito. Mas chegou no Bahia em 2010, eu pensei, meu irmão, agora a gente vai cantar o Apodi, cava um pênalti aí pra mim. Não deu certo. Não, no Bahia realmente... Apodi não encaixou no Bahia em 2010. Ele deu uma assistência pra um gol de Itacaré. Foi na linha de fundo, cruzou, o Pituaçu tava lá. O que é um grande feito. O que é um grande feito, né? Um gol de cabeça de Itacaré. E depois, aliás, eu posso dizer, né? Itacaré, pá, foi um deserto. É, total. De ideias, de jogadas individuais, de velocidade, de pênaltis sofridos, de cartões conquistados contra os adversários. Nada disso que a Apodi fazia nos outros fez no Bahia. Então, e aí, valeu, eu Apodi. vou lembrar agora de um jogador... Obrigado por nada. Que nesse... Deixa eu só pegar aqui, só pra poder pegar o ano que Eu veio. não lembrei dele. Foi 2000 e que, Pedro? É 2009... Foi dois, não? 2009... Nossa. 2009 que ele chegou ao Vitória, salvo engano, ou 2009 ou 2010? 2010. Por que 2010? Porque naquele ano anterior, 2009, o Grêmio Barueri tava arrebentando no futebol brasileiro. Sim. Tinham 3 jogadores Virou Grêmio de destaque. Prudente. 3 jogadores de destaque no Grêmio Barueri. Val Baiano, atacante, lembra dele? Foi pro Flamengo. Lembro bem. O meia, Thiago Humberto, que foi pro Inter e do Inter veio pro Vitória e depois também sumiu. Sim. E esse lateral direito, Marcos Pimentel. Por que Marcos Pimentel? Porque ele lembrava Pimentel. Ex-Vasco e Palmeiras. Ex-Vasco e Palmeiras, grande lateral direito. Que jogou na Meu seleção amigo, também. quando chegou o dono da posição. Fez 10 jogos no Vitória e foi embora. Uma expectativa gigantesca criada quando esse jogador chegou em 2010 e não foi para lugar nenhum. Pense numa flopada, porque era um jogador que muitos clubes do Brasil queriam, porque aquele clube emergente do Grêmio Barueri começou a revelar alguns bons jogadores, né? Lembrei de Val Baiano, lembrei de Thiago Humberto, enfim. E Marcos Thiago Pimentel... Humberto também veio pro Vitória. Veio, em 2010. Marcos Pimentel era um baita de um lateral no Grêmio Barueri, jogando muita bola, veio pro Vitória e deixou o futebol em Barueri. Virou Grêmio Prudente. É. O Bahia tem flopada bem atual, tá, gente? Mas muito atual. Flopada de Grupo City. Estamos falando de um zagueiro argentino, que eu não vou dizer que foi campeão por onde passou, porque tem esse detalhe, tá? Ele, pra ganhar título, tem alguma coisa ali que não bate. Que não bate, né? Inter, Botafogo, mas joga bola. Estamos falando de Vitor Cuesta. Chegou no Bahia, meu irmão, falei, a zaga tem um xerife. E ele praticamente foi bumbum no chão o tempo todo, perdeu espaço no elenco, viu o Gabriel Xavier passar por cima e perdeu relevância de forma que ir embora foi do tipo, cadê o Cuesta? Gente, Já foi. já foi? Cuesta? Já foi? Já não Ele tá mais colocou aí? nas redes sociais, no Instagram, que um tava abraço. indo embora. Pois Exatamente. E vou dizer, o Bahia tava muito doido pra que ele fosse embora. Flopou geral o Vitor Cuesta. Não foi nem sombra do jogador que foi no Inter e de bons momentos que viu também no Botafogo. Detalhe, o Bahia tentou contratar ele desde 2023. Isso. Não conseguiu. 2024 insistiu foi. no erro. Insistiu. Agora eu vou dizer. Erro não. É. Porque quando ele chegou, todo mundo imaginou que Tanto ele que pudesse flopou. ser bem. Tanto que flopou. Pô, o Bahia exatamente. acertou. Finalmente trouxe o Cuesta. Mas ele virou as costas e foi embora. Você já viu zagueiro ser contratado não por ser zagueiro, mas porque era um especialista em cobrar falta? Já. Esse aí foi daquela arte. Bahia está preparado? Como Se preparem. Se preparem. Vocês estão prontos? O ano de 2017 tem uns 3 ou 4 mesmo. jogadores nessa seleção. Foi um carnaval. E eu, graças a Deus, Pra ser treinado por Argel. tive a lucidez de questionar todas ou grande parte daquelas contratações feitas na gestão de Ivan de Almeida, que era só conversa mole e absolutamente nenhum planejamento de futebol. Deixa eu fazer um parêntese aproveitar Pode ficar à aqui. vontade. Por que você não colocou Argel? Ó, gente, tem um Tudo é Bavido, chega a arrepia. Que são aqueles personagens que quando a gente ouve o Eu nome... coloquei quem? Você colocou Toninho Cecílio, com justiça. Ah, Você sim. fez um... Olha, É. vá lá, tem link aqui embaixo. Vá lá. Porque minha raiva dele, No pessoal, tudo, como no tudo torcedor. arrepia,
Pedro Saintsé faz uma revelação por que ele saiu do Vitória, hein? É, em 2010. É, em Pois 2010. é. Mas por que não botou Argel? Velho, porque assim... 2 vai rolar já, não vai? Vai ter que rolar. Aí ele vai ser o Vai ser comandante. ele, né? Vai ser ele. Porque Argel é horroroso. O Argel é medonho. Ele é o técnico desse time aí que o Fred chegou. É, pois é. No Tudo é Bavi, chega arrepia, que você quiser assistir, ó, aqui em cima. Tudo é Bavi, chega arrepia, são aqueles personagens que deixaram a gente assim com Raiva. É, eu escolhi Toninho Cecílio por um motivo extremamente pessoal. E você lá vai saber Qual é esse motivo? qual é esse motivo que fez Pedro deixar o Esporte Clube Vitória. Pedro já foi do quadro profissional do Vitória na comunicação e ele Isso. deixou o Vitória. Trabalhei 3 anos lá. E ele explica por quê. Mas aí eu fico fazendo a pergunta, por que não tem Argel, velho? Porque a minha raiva pessoal de Toninho Cecílio, ela é maior do que minha raiva como torcedor Então de se Argel. tiver um Tudo é Bavi, chega arrepia, 2 vai ter Argel. Ah, vai ter Argel, vai ter. Toca Porque no você Marinho com e por aí Argel, vai. você com Argel era uma relação Ah, comovente. treinador medonho, né? Foi pra lugar nenhum, em lugar nenhum na carreira dele. como Comemorou treinador. muito o óculos de Guto Ferreira e ficou na mão dele Zagueiro. após a briga. Baita Sim, zagueiro. Como treinador, não foi pra lugar nenhum. Aí em 2017, né? Aqueles pacotões que chegavam de grandes Estão zagueiros. preparados? É, pois é. Veio Fred, zagueiro que tinha se destacado no Grêmio, mas que era lento, não era bom pelo alto, É molinho mas, pra um era, zagueiro, né? mas era reconhecido pelas suas boas cobranças de falta. É, ele fez um chegou- golaço de falta lá na Paraíba, em João Pessoa. Do Botafogo da Paraíba, Foi. pelo Copa do Nordeste. Golaço. Mas assim, ele só fez 3 gols de falta. Pra expectativa criada nele, era pra ele fazer um gol a cada jogo. E tomou E nem canavial titular de gol, né? foi, e era muito lento, né? Um zagueiro extremamente fraco. Depois ele vai pro Juventude, depois ele vai jogar no Novo Hamburgo, no Botafogo da Paraíba e já se aposentou. Então, assim, chegou cercado de expectativa, fez apenas 3 gols de falta, né? Ou melhor, 3 gols com a camisa do Vitória e foi embora sem deixar nenhuma saudade. Tá mais pra Fred Krueger. A hora do pesadelo. Ah, rapaz, esse aqui foi outro, viu? Também versão Grupo City, só que foi um ano antes, 2023. Rapaz, esse daí é um dos grandes mistérios da humanidade É também. impressionante, porque o cara, quando chegou em 2023, o Bahia foi buscar lá no futebol europeu, disse assim, rapaz, na Turquia. Fez esse cara, chegou pra botar ordem na zaga. Porque o time treinado por Renato Paiva tomava gol, a Dedéu, e era porque não tinha zagueiro. Então bora contratar um grande zagueiro, bora. Vitor Hugo. E ele voltou ao Brasil, e aí eu vou fazer um parênteses, porque isso pode ser o motivo, a gente nunca vai saber, mas o fato é que ele voltou ao Brasil pra acompanhar o estado de saúde da mãe, que estava, né, enferma, e infelizmente, quando ele chegou, foi ele desembarcar, a mãe não resistiu e acabou deixando. Então, isso pode ter trazido uma influência para a performance do Vitor Hugo no Bahia? Pode sim, mas o fato que a gente está aqui se apegando é que ele chegou com a expectativa, Pedro, e virou um cara irrelevante no Bahia, A palavra é essa. a ponto palavra de é essa. ser preterido até por jogadores da base, como o Fred, o Cauã, Rezende, volante. Rezende, isso. Improvisações. Quando o Vitor Hugo foi contratado, eu fiz assim, rapaz, talvez naquele momento ali tinha sido a melhor contratação do Grupo City para o Bahia. Foi mesmo. Foi Sabe? mesmo. Impacto, de impacto. De impacto, de qualidade, Mercado. porque Vitor Hugo comeu a bola no Palmeiras, na Fiorentina, no Trabzonspor da Turquia, mas quando chegou no Bahia, ele teve um caso que a gente precisa, evidentemente, fazer uma ponderação, que é A questão a da morte mãe. da mãe, Isso. evidentemente. Mas houve um tempo para que ele pudesse se recuperar. E ele não conseguiu recuperar o seu futebol. E olha que Rogério ainda deu algumas oportunidades a ele, e mesmo assim ele foi mal. Agora, diga-se de passagem também, Rogério deu uma das maiores broncas que eu já vi um treinador dar em um jogador após um jogo, que ele foi no meio do gramado, esbravejando com ele na frente de todo mundo, e depois dali foi que Vitor Hugo caiu em desgraça e nunca mais teve chance alguma. E detalhe, Foi emprestado para Panathinaikos, voltou. voltou e foi emprestado agora pro Atlético Mineiro a pedido do técnico. Isso aí que ele tem Cuca, mercado, né? Porque ele tem mercado, tem nome, e eu lhe garanto que a torcida do Galo deve estar imaginando, rapaz, Vitor Hugo tava no Bahia. Reserva, e aí teve crítica por isso. É o terceiro reserva do Bahia, mas já apareceu um treino, um lançamento dele para um gol de vôlei de Daverson. E os caras, que desse lançamento? Rapaz, foi Vitor Hugo. Enfim, Aí vem aquela máxima, a culpa é da gente aqui, né? mas nesse caso, às vezes é da terra. pode ser. O fato é que ele não jogou mesmo, não. Não jogou bem mesmo, no Bahia, pode ter certeza. Realmente, ficou para trás. Bom, rapaz, esse cara aqui, pra quem jogava FIFA, Futebol Manager e por aí vai, fica se perguntando da onde que esse cara apareceu. Porque ele sai do Brasil muito cedo, vai pra Portugal, joga anos no Braga, vai muito bem no Braga a ponto de ser contratado em 2015, na temporada 2015-2016, pelo Valência. E no Valência ele também vai bem. E aí, meu irmão, o São Paulo, no mesmo ano, 2017, né, contrata esse jogador e todo mundo faz assim, rapaz, como que o São Paulo conseguiu tirar esse atleta
do Valência. Sabe quantos jogos ele fez no São Paulo? 5. Maria. E aí, o perigo já rondava o Vitória. O Vitória foi seco. E o Vitória foi naquela ânsia de contratar um zagueiro que tinha jogado em Portugal, que tinha jogado na Espanha, que não tinha ido bem no São Paulo, com sempre aquela mesma desculpa para recuperar o seu futebol. Centro de reabilitação Manuel Barradas. Manuel Barradas. E aí, Aderlan, que falava muito, tinha muito gogó também, né? Gostava de uma prosa, fez 20 jogos apenas com a camisa do Vitória e foi embora. Muito se esperava dele para organizar a defesa do Vitória, uma defesa já combalida ali em 2018, e ele foi-se embora para jogar na Arábia Saudita e desapareceu do mapa do futebol. É. Porque depois ele foi pro Rio Ave, em Portugal, onde jogou bem, porque fez jogo pra caramba no Rio Ave. Mas aqui... meu amigo, no São Paulo e no Vitória, ele flopou no futebol brasileiro. Foi. A onda Ou dele é o melhor, Brasil. o futebol brasileiro flopou pra ele. É. Exatamente. Vive um drama. Aqui, lateral esquerda, Pedro, um jogador que talvez os mais novos não lembrem, né? Porque aí vai ter Eu que não vou ser- lembrar. É. Mas quem tem a minha faixa etária, vamos chamar assim, vai lembrar de Marcos Adriano. Um jogador que foi revelado ali no São Paulo, era uma época um São Paulo multicampeão. O Flamengo contratou em 93, ele jogou em 93, 94, chegou a jogar em 95 no Flamengo, no melhor ataque do mundo. Depois foi pro Santos, também se destacou, ele tá com a camisa do Santos, foi vice-campeão brasileiro com o Santos. Era bonito, eu gostava. Santos, naquele ano, foi vice-campeão brasileiro com erro de arbitragem contra o Botafogo. Tá? Então o Exatamente. time poderia ter sido campeão. Isso. E o Marcos Adriano jogou naquele time. Depois vai pro Atlético Mineiro e em 97 desembarca no Bahia. Aí você, caramba, o Bahia brocou. Trouxe um lateral esquerdo com rodagem, com experiência. E era um cara muito de chegar no fundo, driblar. Eis que no Bahia, 19 jogos e nada. E foi, inclusive, um time que acabou rebaixado pela primeira vez na sua história para a segunda divisão em 97. Marcos Adriano chegou com expectativa, saiu sem deixar saudade e depois não conseguiu ter sucesso na carreira. Ainda foi para o Atlético Paranaense, não gruvou, Inter de Limeira, e aí foi caindo no ostracismo e não conseguiu mais brilhar o lateral esquerdo Marcos Adriano. Ou seja, além dele flopar no Bahia, o Bahia deixou uma coisinha também para a carreira dele, porque depois a coisa não funcionou. Então eu vou trazer um jogador aqui que pegou seleção brasileira e que chegou ao Vitória Esse com aí, esse status. jogador de seleção. A gente não pode dizer porque ele foi parar na seleção brasileira, porque a gente não tem advogado para isso. É, exatamente. Mas vamos lá. Revelado pelo Internacional, mais um daqueles que flopou no time flopado Isso. de 2017. Foi mesmo. Já começa que o nome dele era pra ser escrito com J. Já começa com J, né? Já começa que era pra ser com J. Aí o cara me desembarca aqui, Jefferson com G. Vindo do Internacional, seleção brasileira, tá aí que essa foto não me deixa mentir. Ele pegou seleção brasileira, mas meu amigo, no Vitória, olha que insistiram com ele. Foram quase 40 jogos com a camisa do Vitória, mas era um jogo ruim atrás do outro. Depois ele foi jogar na Bulgária, no CSKA Sofia, chegou a voltar para o futebol brasileiro para jogar no Paysandu e Cássio hoje, com Onde é que 30 tá o Jefferson? anos, Sim. tá no glorioso Atlético Piauiense. Como é aquele menino Matheus Firmino, rapaz? Do Jacuipense. Rapaz, eu sou bom, meu empresário que é ruim. O Jefferson falaria o quê? Eu sou ruim, meu empresário que é bom. É isso aí. Porque o cara jogou várias temporadas na Bulgária, deve ter juntado um bom dinheiro. Que e bom. agora tá aí jogando no Atlético Piauiense, depois de jogar por Paysandu e Londrina, também sem muito sucesso. Né? Década de 90, de novo na fita do Bahia. E um cara que foi muito bem no São Paulo, foi muito bem no Santos, mas no Bahia chegou num momento, inclusive, que o Bahia fez muitos investimentos. O Bahia contratou, o Bahia do Opportunity, em 98, tinha rebaixado, né? Em 97, 98, fez ali Clube Empresa, o Baza, investimento do Opportunity. Aí o Bahia repatriou Wesley, contratou Fábio Baiano, contratou Marquinhos, contratou Silvio, contratou um lateral esquerdo branco, o Nenê, que chegou a jogar no Vitória. Sim. E contratou Axel, volante, destaque pelo São Paulo, pelo Santos. Mas, velho, Baita nem jogador, foto, inclusive. nem Baita. foto dele com a camisa do Bahia, você acha? Pô, foi tão ruim assim? Meu irmão, o cara não apareceu, Não é velho. possível, Foi peraí, naquele... peraí. Fala, tempo pra Pedro 107. Peraí. Vai procurar. Pedro vai procurar foto. E você pode mandar link aí no comentário se achar foto de Axel com a camisa do Bahia. Peraí. Não é Axel Rose não, tá, gente? É Axel. Com E. Cássio, com boa vontade. Ah, bom, claro, porra. Ah, se isso só não for... Ó, Matheus, joga aqui. Nessa daqui pode ser?
Qual das duas? Camisa do Paraná, tá, gente? Que ele jogou no Paraná. Ei. Isso é camisa do Paraná. Você precisa ter boa vontade. Ah, isso é camisa do Paraná. Você precisa ter boa vontade, aí. No Bahia não jogou nada. Pois é. Depois ainda conseguiu voltar no São Paulo, foi do Sport. Em 2001 jogou no Japão. E aí depois é que a coisa acabou... Rapaz, tô vendo aqui no Google foto dele no São Paulo. Vai a camisa do Bahia achar. Procura aí. Tem não. Tem não, pai. Inclusive apareceu aqui Axel Witsel. É isso. Que é o belga. O belga. Rapaz, Axel flopou bonito. Bonito. Vocês lembram de uma época onde o Atlético Goianiense tava vivendo uma lua de mel com a Série A? Eu achava do esse futebol cara brasileiro? que você vai mostrar aí, com um olhar de psicópata, tá ligado? Tipo assim, o cara é psicopata. O cara chuta forte, brucutu. Você não sabe se é mesmo, não sabe se é volante, o cara tá em todos os lugares. Usava do campo. aquela zona daquela meia curtinha ali, as batatas da perna Isso. pareciam umas pilastras. Exato, jogador de força, né? Um jogador que se destacou muito pelo Atlético Goianiense, né? Antes de chegar ao Vitória em 2012. E meu irmão, o futebol dele, eu acho que ele teria que pegar um outro avião, uma mala, dizer assim, foi aqui que eu deixei, e voltar para Salvador. Porque, meu amigo, o que esse cara conseguiu deixar o torcedor rubro-negro enraivado pela expectativa criada em cima dele. Muitos clubes tentaram tirar ele do Atlético Goianiense e não conseguiram. E o Vitória em 2012 tanto fez que contratou Robson, ex-volante do Atlético Goianiense, e que no Vitória em 2012, meu Deus do céu, não jogou nada. O Vitória conseguiu perder um jogo em casa, no Barradão, para o Fluminense de Feira, gol de Brazão. Sim. Que, salvo engano, a braga do erro do lance começa nele. E esse jogo culminou na queda do referido treinador daquele time, que é o comandante dessa seleção. E foi o jogo que ele foi demitido. Que também perdeu em casa pro Fluminense de Feira, tenha santa paciência. Tô lhe dizendo? Calma, velho. Tira o sol da Robson, comida. tá aí. Caramba, velho. O bicho pegou ó, velho. Eu tava comentando esse jogo. Foi, né? Levou no coração mesmo. Bom, o meu, velho, é o seguinte. Quando chegou esse aqui, 2011. Bahia de volta à primeira divisão. Porra, o Bahia vai botar pra um negócio. O cara é campeão, meu irmão. Da Liga dos Campeões, 7 anos antes, pelo Porto. Desceu junto com outro jogador, tinha sido pentacampeão do mundo, 9 anos antes, pela seleção brasileira. Mas, no duro, ele conseguiu a proeza de não conseguir nenhum gol, nenhuma assistência, nenhuma participação direta em gols. E olha que ele foi pra campo, viu? Vou lhe dizer uma coisa, só que se ele sentar em alguma mesa de podcast... Ele vai dizer que fez Bahia, 800 gols pelo Bahia. Ele vai dizer um monte de mentira, porque Vai. aquele contou sobre Zidane é sensacional. É maravilhoso, pô. Inclusive, pode vir aqui, resenhar com a gente, vai adorar. Venha, vai ser massa. Venha contar mentira pra gente, que vai ser de Bahia, isso mesmo, velho. Inclusive, essas histórias de jogador. Ronaldo foi entrevistado agora no Charla Podcast e falou uma coisa maravilhosa sobre as histórias de Vampeta, que a gente quer que venha aqui, viu, Isso. Vampeta? Direito de resposta, o Bafo Futebol Clube vai lhe dar. Isso. Ronaldo falou que o Vampeta conta tanta história que ele já não sabe o que é verdade, o que é mentira. o que é o quê. Então, Carlos Alberto tá nessa pegada aí. As mentiras que ele contava fora de campo, ele acabou também sendo em campo. Que ele jogou muita bola. Jogou, pô? Muita Cê é doido? bola mesmo, Craque. muita bola. Craque. Ele com 19, 20 anos, Fluminense, Nossa. Porto, era um negócio absurdo. Mas depois ele poderia ter tido uma carreira, Cássio, de muito mais sucesso, né? Se tivesse se cuidado um pouco mais, se não tivesse se deslumbrado tanto e por aí vai, né? Chegou com pompa e circunstância junto com o Ricardinho, que poderia até estar na seleção. E Ricardinho, Ricardinho deu uma assistência pra Avni. Uma cavadinha que a Avni deu de cabeça. Aí um jogo que o Bahia ganhou. fora de casa, contra o Flamengo. Não, Tem um não. jogo que o Ricardinho dá uma assistência contra o Flamengo, que o Bahia ganha lá, com aquele time tenebroso de Foi, Ricardinho, de Barroca, Souza, não foi, sei o foi. quê, Barroca. Foi 2011 mesmo. Pô, o Bahia ganha Eu não lá. lembro se ele dá assistência, mas Ele ele cruza a eu bola lembro na de, área. eu lembro Ele de cruza uma a de bola na Avni, que aqui contra o Figueirense, se não estou enganado, o Bahia dá 3x1. Terceiro gol, Avni dá uma desviada de cabeça, o passe dele. Mas Carlos Alberto não teve uma participação em gol. Jogava o cabelo pro lado, jogava pro outro, cavava falta, não sei o que, aquela coisa, mas na hora de Nada. nada. E aí, E outra coisa, o Carlos Alberto pode entrar em alguns times de seleções que floparam. Por exemplo, no São Paulo também, ele foi muito mal. Muito ele ainda mal. jogou no Vasco depois, no Botafogo, até teve sequência na carreira, mas não conseguiu. Ser aquele Carlos Alberto. Então ficou aí o Carlos Alberto no Bahia. De volta a 2017. Esse foi caro, viu? Velho, vou Meu te irmão, dizer, esse e custou caro. Essa flopada foi sabe que flopada eu de fico ouro. chateado? É porque esse uniforme do Vitória era bonito e tem um monte de jogador pé duro que foi ruim que vestiu essa camisa. Um monte, É mesmo, é. sabe? A O época uniforme de- 2016, 2017 É. ali eram os uniformes bonitos, mas vamos lá. Chega Bons ele tempos. do Palmeiras, ele reserva do Palmeiras, porém campeão brasileiro. E o melhor reserva do Campeonato Brasileiro, porque ele entrava e decidia jogo. Chega no Vitória pra poder
ser titular, ser a estrela da companhia. Salário altíssimo. Salário altíssimo, meu Deus. Aquela fatídica imagem. Aquela imagem. Preparem-se. Estão prontos? Vocês estão prontos? Era ele na frente. Ele na frente estão... Além dele, vão ter mais 2. É. Agora é seleção 2017 daqui pra baixo, por incrível que pareça. É verdade. Por incrível que pareça. É justo. Velho, por incrível que pareça, é seleção 2017. É mesmo. Toda ela. Toda ela. Toda ela. Pois é, parabéns, Ivan de Almeida. Um dos piores, se não o pior presidente da história do Vitória. Tá aí. Cleiton Xavier. Meu amigo. Cleiton Xavier no Vitória não conseguiu jogar nada. Nada. Uma expectativa altíssima e quase nenhuma entrega. Rapaz, e veja, simbolizou o fumo nas contas que o Vitória tomou naquela época, porque 10 Isso aí não sei o que tô milhões. achando, não. Isso aí não sei o que tô achando, não. Tá lá, Isso né? aí tá no balanço do clube. Em 2017, o Vitória tinha um orçamento que girava em torno de 80 milhões de reais. A diretoria do Vitória, com Simval Vieira e, evidentemente, chefiada pelo presidente Ivan de Almeida, gastou 40 milhões a mais. Uma irresponsabilidade traduzida em insucesso em campo. E venha dizer que foi campeão baiano com 2 empates medíocres para dizer que salvou o ano. Venha, só venha. Foi campeão invicto. Graças ao fato de que demitiram Argel antes dos 2 últimos Foi jogos. mesmo, que perdeu a semifinal da Copa do Nordeste pro Bahia. E criou confusão na Fonte Nova, querendo esmurrar. Ganhou o óculos de Guto Ferreira. Pois é. Ele ficou levantando como troféu Como no troféu, ônibus. um idiota completo. Bom, o meu meio campo vai ter gente... O próprio Pedro Santana fez esse O cara... dele joga bem no Bahia. Rapaz, ele fez inclusive um gol de vitória do Bahia no Bavi. Um Bavi que foi do Campeonato Brasileiro de 2000. Ele chuta a falta, desvia. Fábio Costa vai para um lado, a bola vai pro outro. E esse gol tem uma poesia. Eu tava na Fonte Nova, o Bavi começou muito tarde, porque teve uma falta de luz, e era um jogo já de 9h30, foi para começar para mais de 10 horas. Na hora que faltou luz, o estádio todo, inclusive a torcida do Vitória, porque naquela época tínhamos torcida. Dos dois mista, times, hein? Pois é. A torcida do Bahia e do Vitória acendem luzes de aparelho celular. Já tinha aparelho celular, não era smartphone, mas tinha uns aparelhos celulares, então a galera começa a acender luzes, e aí vai... fica uma coisa bonita, e tinha gente com sinalizador também, então acendeu o sinalizador enquanto tava tudo escuro. Começou tarde, e o gol do Bahia, no gol da ladeira da Fonte das Pedras, ele bate a falta, desvia, e quando a bola sobe, fica aquele segundo de silêncio, assim, de expectativa, porque o goleiro vai pra um lado, todo mundo olhando, aí a bola vai certinho assim no cantinho da rede. O meu lado, claro, adorou, né? Vibrei muito. 1-0 Bahia. Se não estou enganado, aí você no comentário pode me corrigir ou confirmar, Bebeto Gama vai pra esse jogo. Aí. Tinha a volta do Vitória. Eu não sei se foi 2000 abençoada. ou 2001, que tinha um patrocínio da Maxtel. Aí eu posso estar confundindo o ano, mas tinha Bebeto Gama no elenco. E o Bahia ganha por 1-0 o gol de Iranildo, Chuchu. Que quando chegou, Pedro, realmente tinha expectativa alta. Sim, alta, claro. Ele fez alguns bons jogos. Teve um jogo contra o Vasco, que ele foi bem. Um 4-1 contra o Flamengo, que o Bahia... Teve também participação dele, mas, velho, não. Ele flopou. Chuchu, ele tinha brocado no Flamengo, ele tinha qualidade pra fazer o time circular, mas ele sumia, apagava, e eu fiquei com a sensação de que, meu irmão, cadê você? Eu preciso! E ele não apareceu. O Bahia ainda foi lá pras oitavas de final da Copa João Avelange, sabe-se como, ainda perdeu do Goiás em casa, e mesmo assim foi. E o Chuchu não conseguiu mais aparecer com destaque. Depois foi o Brasiliense, fez uma carreira de sucesso até no Brasiliense. No Brasiliense ele foi muito bem. Final de Copa do Brasil. Isso, 2002, tudo, exatamente. Mas no Bahia, ele não atendeu a expectativa. O Iranildo, o Chuchu, que tinha sido destacado pelo Flamengo. Foi do Flamengo o melhor ataque do mundo em 95. Pois é. Eu sigo preso em 2017. Rapaz, um ano que não acaba. Um ano que não acaba. Esse jogador, pra quem gosta, mais uma vez, de futebol manager, daqueles jogos de treinador, contratava ele, que era uma beleza. Eu acho que foi por causa do cabelo que ele cortou, velho. Meia colombiano, de muita habilidade, mas tem um detalhe também. O Nacional da Colômbia, que foi campeão da Libertadores em 2014... 2015. Aquele time... 14 foi o São Lourenço. Aquele time... por causa de Romagnoli. De Romagnoli, isso. Aquele time tinha diversos jogadores que só jogaram bem naquele time. É verdade. Lembra de Guerra? Lembra. Você podia colocar a Guerra aí. Guerra não tinha expectativa, mas ele tá aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Borja. Eu não botei Guerra aqui, não. Borja, sim. Que, ok, ainda tá fazendo seus golzinhos aí pelo River Plate, fez seus golzinhos no Palmeiras. Berril no Flamengo. Copete tava nessa... Copete no Santos. Aquele que o Manchester City contratou, teve um jogador desse aí que é... Armani deu bom. Beleza, Armani, ok. Papai, pega aí, bote aí no Google aí. Jogador Atlético Nacional City, eu vou lembrar dele, um atacantezinho, depois veio pro Flamengo também. Bote aí.
Atlético Nacional e City, jogador, atacante. Ele foi jogar no Flamengo, é um colombiano. Colombiano do Flamengo, vai para Pô, o Cássio não sabe pesquisar no Google, velho. Me ajude. Pronto, agora que deu. Jogador, City, aqui ó, é rápido. City. Bom que a edição pode brincar com tudo isso. City, Atlético Nacional. Ó, Marlos Moreno, já tem que eu já achei. Marlos Moreno. Marlos Moreno, tá? Outro jogador também que não deu certo depois que saiu do Atlético Nacional. Merria, ainda é bom jogador. Ainda é Boca bom jogador. Negra. Boca Negra tem sua fase lá nos Estados Unidos. É. Mas aí, meu amigo, quando esse cara chegou no Vitória, foi aquela... Cárdenas. Foi Nome aquela bonito, hashtag agora vai. Agora vai. Segura a cabeça de mamãe, alô, Silvio Mendes. E não foi. Não foi, não. Não foi, Fez não nada. foi, não foi, não fez absolutamente nada. Apenas 22 partidas com a camisa do Vitória e depois ele partiu a milhão. Eita, por falar em partir a milhão, esse até demorou pra partir, viu? O negócio é o seguinte, o Vitória em 2013 faz uma senhora campanha de Série A. Um argentino baixinho, que chegou sem muita expectativa do Flamengo, arrebenta. Arrebenta nos Bavi do início do ano, arrebenta no Campeonato Brasileiro quando volta de lesão, inclusive, porque lesionou, ficou fora, quando voltou o Vitória arrancou de novo, jogou uma barbaridade. Aí o Bahia faz o quê? Vou botar pra lenhar, esse cara vai jogar no meu time. Faz um contrato de 3 anos, Max Peso de Biancucci. ouro, peso de ouro. A contratação que sacudiu o mercado de transferências no início do ano de 2014, agitou os bastidores do futebol da Bahia. O Bahia trouxe Max Biancucci, tirando ele direto do Vitória depois de um grande 2013 do argentino. Onde o Vitória, naquele ano, ele tinha que escolher ou ele ou o Escudeiro, porque o Vitória não tinha dinheiro para bater os dois, Botar pelo os que os dois. dois estavam pedindo. E o Vitória acabou ficando com o Escudeiro. O Max ficou um tanto quanto chateado, porque na fase dele no Vitória, ele chegou a ele chegou a batizar a filha dele de Vitória. Vitória. Uma das filhas dele é Vitória. E aí ele, retado com o mundo e o universo, fechou um contrato de cifras altíssimas, 3 anos de contrato com o Bahia. Com o Bahia. E ele jogou 2 anos no Bahia, 2014 2015. 2014 o Bahia foi rebaixado. 2015 o Bahia não subiu para a primeira divisão, mesmo com um time que tinha condição para isso. E o Max Biancucci representou esse momento em que o Bahia teve muitos fracassos. Detalhe, viu, Pedro? Ele foi tricampeão baiano. Foi campeão baiano em 2013 pelo Vitória, 2014 pelo Bahia, 2015 pelo Bahia. Ainda assim, pelo que foi o anúncio, pela Eu lembro de um expectativa gol que se dele criou. contra o Botafogo, na Fonte Golaço, Nova. Série A Pois é. 1x0 Bahia, que ele pega de primeira na entrada da área, assim, depois de uma No gol- jogada no ali, gol da- lançamento de da ladeira. de Raul, aí eu acho que um outro cruza, ele chega batendo, exatamente. Mas aquela camisa rosa e azul marinho, o Bahia inventou umas camisas que eu vou te dizer, viu? Tem gente que acha bonita. É. Bom, o Max Biancucci flopou no Bahia, essa é a realidade. Ok, foi bicampeão baiano, mas no duro, se esperava mais dele, pelo investimento, pelo que fez no Vitória, e aquela campanha de 2013 acabou sendo o grande ano da carreira de Max Biancucci. Infelizmente não foi no Bahia. Eu vou falar de um jogador que, se você pegar o currículo dele, Esse fez chover. Eu não vou pra esquecer quem... isso. Eu não sei quem Eu vou foi, não é falar nada sobre essa pessoal. história. Eu sei quem foi. E brigou comigo. Depois a gente fez as pazes. O cara jogou pela seleção argentina, jogou no Boca, no Napoli, no Olympiacos, no Espanhol, no Inter e no Atlético Mineiro. Peixe. Esse era o currículo dele antes de chegar ao Vitória. Qual é o problema? É que em 2017, fatídico ano de 2017, antes Que trauma. ele tinha lesionado o joelho. E o Vitória contratou em 2017 um monte de jogador bichado, Piscolite, do River Plate, Lembro. que também estava com o joelho lenhado. E aí o Vitória contrata Jesus Dátolo. Dátolo, ele mesmo. Só Jesus Fez na 7 causa. jogos pelo Vitória com apenas 2 gols. Um desses gols foi um belo gol. Um gol olímpico contra o glorioso Flamengo de De Guanabara. Guanabara. Foi 6x0. Exatamente. E aí, a partir dali, agora vai. Pelo nome que ele tem, Jesus Dátolo, antes da estreia dele, o site oficial do Vitória, o departamento de comunicação do Vitória, numa tentativa de mudar a linguagem, gente, clube, ele não adjetiva, clube, ele na hora ele tem que dar a informação. Rede social é uma coisa, site é outra. Foram falar de um coletivo que o Vitória fez. Coletivo. Onde o título foi, Cássio Cardoso, Dátolo só faltou não, fazer chover, não foi? Jesus Ah, Jesus. só não fez chover. Só não fez chover. Com toques assim, assado, assim, pro lado, um coletivo espetacular. Dátolo, claramente sem condições físicas de render Você sabe onde foi que ele fez chover? alto desempenho. Nos olhos dos torcedores do Vitória. Lágrimas Choveu. de raiva Exatamente. pela expectativa criada. Então tá aí. Ele não fez chover, não fez sol, neve, nada. Chegou aqui, fez 7 jogos e foi-se embora.
Vamos a 2003. Pense num ano miserável do Bahia, velho. Você sabia que o Bahia foi nono lugar do Campeonato Baiano? Foi mesmo? 2003, Eu sei, tanto que não se classificou Pra Copa do Brasil no 2004. ano seguinte. Nono lugar. O Bahia começou o Campeonato Brasileiro, que tinha 26 clubes, e o Bahia foi o 26º. E o Brasileirão, o Bahia investiu em 2 jogadores. O Bahia tinha Geraldo e Calixto, que terminaram muito bem a temporada 2002, salvaram o Bahia do rebaixamento. E o Bahia não teve, aspas, grana pra segurar os dois. Calixto foi embora ao futebol da Rússia, Geraldo não ficou. Mas calma, torcedor. Vamos trazer 2 contratações de peso. Adriano, aquele Adriano branquinho, Gerlim. Meia, que foi do Náutico, São Paulo, também. exatamente. E Paulo Sérgio, tetracampeão do mundo 9 anos antes nos Estados Unidos. Tinha sido ídolo no Bayern de Munique, ganhou uma barbaridade, jogando bola, jogando bem, o atacante chegou no Bahia. Meu irmão, seleção tricolor. Pra quê? Nada pesado, já não tinha a mesma velocidade. Um negócio... A verdade é o seguinte, o cara veio aqui pra se aproximar da família, quem sabe já adiantar o fim de carreira. Pegar um trocadozinho, botar no bolso e ir-se embora. Paulo Sérgio e Adriano, essa dupla. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, viu? Eu lembro daquela camisa do Bahia com água fresca. Tinha aqui o negócio, acho que era água fresca. Que era Água fresca, marca de água. Marca de água. É. Ó, você tá com Bahia raiva de acabou Paulo rebaixando. Sérgio? Imagine que o Vitória quis inovar em 2016, quando fez uma apresentação de 3 jogadores no Barradão pra torcida. Um zagueiro e 2 atacantes. O zagueiro, Vitor Ramos, vai lá. Teve até boa passagem. Os 2 atacantes integram a dupla de ataque. Entendeu? Então é 2016 esses dois. Hã? Então é 2016 mesmo. Esse é porque o outro fica. Outro fica pra 17. Outro fica pra 17. Entendeu? E o outro fez sucesso no Bahia. Calma que a gente vai chegar lá. É. Mas esse aqui, rapaz, multicampeão... Esse fez sucesso em tudo. Menos no Vitória. Multicampeão por onde passou. Atlético Paranaense, onde ele foi revelado. No São Paulo, então, nem se fala. Foi bem no Internacional, bem no Cruzeiro. No Vasco, ok. Aí ele vem pro Vitória, Cássio, e ele faz 20 jogos. Em um desses jogos foi contra a Ponte Preta, onde ele fez um gol. Gol legal, mas que a arbitragem, de maneira incorreta, anulou. Não tinha VAR. Não tinha VAR, ele reclamou, chiou, muita pressão em cima dele, Foi muita mesmo. cobrança. Foi um cara que flopou pela expectativa, Foi mas mesmo. que em campo você viu que ele tentava bastante, mas que não conseguiu ser o Dagoberto, do Atlético Paranaense, do São Paulo, do Cruzeiro. Aqui no Vitória, meu O cara ganhou o amigo, título por onde passou, velho. no Impressionante. Vitória, ele conseguiu ter um gol anulado. Campeão baiano, 2016, não foi? Não, ele chega depois. Ah, é? Ele chega E depois. sai antes do título 17. É, Porra, que zica. ele chega depois. É verdade. Ele chega pra Série A. Com um detalhe, viu? Foi campeão de golfe depois. Foi. Até É. nisso ele foi campeão. Foi campeão. No No Vitória. Vitória, ele viveu um hiato de títulos entre 2016 e 2017. Bom, se o Vitória fez dívida, no Bahia tava jorrando petróleo. E aí, um ídolo Esse é pra ser o capitão do flopou, desse time aí. Meu irmão, não foi uma expectativa qualquer. Foi uma expectativa de 6 eternos anos. Em 2013, sem nenhuma perspectiva, ele chegou sob críticas, participou do fatídico 7-3. Mesmo assim, em 2 Bavis, ele fez 3 gols. No Bavi do Brasileirão que o Bahia ganhou, ele fez mais 7-3 um. e se não fosse ele, seria 7-1. Isso. Salvou o Bahia do rebaixamento em um ano importantíssimo da história do Bahia, que foi 2013. E depois que ele saiu do Bahia, que ele cultivou uma relação com a torcida, com o clube de amor, de eu te quero e isso e aquilo, eu tô vendo em qualquer Entra lugar do ano mundo. e sai ano. Volta. Estou aqui, vou voltar. Volta. E em 2019, o Bahia organizado financeiramente, sob a gestão do Guilherme Bellintani, brinca com Jorrou Petróleo. E anuncia a volta de Fernandão. Todo mundo foi no aeroporto buscar Fernandão. Agora ninguém tava lá, né? Eu não tava mesmo, não. Mas, veja, foi mesmo, isso aconteceu. Todo mundo Todo estava mundo. lá, mas agora depois, porque como filho feio ninguém quer Ninguém ser quer pai. ser pai. Não, não fui não. É que nem o contrário em Bahia Fest Club, que tinha 8 mil pessoas e todo mundo disse que foi. Eu também não fui. Exatamente. Fui Pois pra é. praia, Parecia que a tentar Jabuticaba esquecer, tinha não esqueci. 300 mil Isso. pessoas, só tinham 8. Fernandão chegou em 2019 e puta que pariu, E velho. sabe o que foi o mais legal? É que o jogo de estreia de Fernandão, ele me faz 4 ou 5 gols contra o Jequié de cabeça. Não, é lá, faz 4 gols, o Bahia dá 5 no GQ. ele faz 4 gols, Fernandão. Mas, meu irmão... Tanto que falaram Fernandão- assim, agora vai ter que dar um jeito de colocar Ele e Fernandão e Gilberto. Gilberto. É. Tá bom. Não rolou, velho. Não rolou. Não funcionou. Perdeu espaço. Pesado. Pouca mobilidade.
questões físicas. E é um cara, velho, que a imposição física era decisiva pra ele ter sucesso. Era necessária. É necessário. E o que aconteceu? O Pedro Santos o cidadão, foi embora e ainda, em 2020, fez gol pelo Goiás contra o Bahia, nos acréscimos, que praticamente encaminhou o Bahia pro rebaixamento, que o Bahia se livrou depois. E comemorou para um caramba, porque ele ficou magoado com o Bahia. Então, sim. Força, guerreiro. Força, guerreiro. Flopou e me irritou. Fernandão, capitão desse time da flopada, porque em 2019, meu irmão, quando ele chegou, tava chato até pra quem é torcedor do Bahia. Você imagina pra quem é torcedor dos outros times. Vem cá. Esse atacante aqui, você gostava dele no seu time, no Bahia? Rapaz, ele me irritava para um caramba. Inclusive, teve um Bavi na Série B do Brasileiro, que ele faz o gol com 1 minuto. E depois é expulso. Aí ele vai, comemora, aconteceu, toma amarelo, na sequência é expulso. Exatamente. Bom, Tá de parabéns. Ele é inteligentíssimo. Nossa. Agora, eu vou lembrar um negócio aqui pra você. diga. Pênalti pro Vitória no Barradão. Vitória perdendo o jogo. Não é ele que bate. Não é ele que bate. Alguém bate. Não lembro exatamente quem. O fato é que ele se ajoelha pra pedir aos céus que a bola entre do lado da área. Ao invés de se ficar No que acontece, pra no poder pegar o rebote, a bola passa no pé, na frente dele, mas ele tá ajoelhado. Tem outro lance pior dele. Eu não sou o Vitória, eu fiquei com raiva, você Em imagina. 2016, Marinho comeu a bola com farinha e tudo que tinha direito. Esse no time exemplo é do Vitória. maravilhoso. Vitória Atlético Paranaense. 3-2 no Barradão. Pegadíssimo o jogo. Marinho pega a bola pra um lado, pega a bola pro outro. É jogador do Atlético Paranaense que cai pra um lado, jogador do Atlético Paranaense que cai pro outro. E esse miserável acompanhando. Isso. E me dê! Eu tô aqui, eu quero fazer o gol e tome Marinho a cortar, tome Marinho a cortar. Vem o goleiro do Atlético Paranaense, ajoelhado, Marinho, cavadinha e gol. A reação desse cidadão ao comemorar o gol. Baixou a cabeça. Ele Eu baixa lembro. a cabeça. O gol do 3-2 do Vitória contra o Atlético Paranaense. O Barradão vai abaixo, todo mundo vai comemorar Aquele com o Marinho. gol foi Aí depois bom, ele vai andando assim, Como é? assim, na manhã. Vai comemorar. Dengoso! É dengoso. Dengoso! Botava histórias com a namorada. Tudo um dengo. E olha que ele ficou no Vitória em 2016 e 2017. Foram 77 jogos pelo Vitória em 2 anos. E 25 gols. Não é nem tão ruim, mas, meu amigo... A esse expectativa tipo, criada? assim, em termos de números frios, É. mas pela expectativa criada e por esse tipo de atitude, Porra. Chiesa Flopou. tá aqui. Chiesa fez em 2015 absurdo no Bahia, apesar dessas 50 besteiras. jogos e 29 gols. No Bahia. E ele sai do Bahia pro São Paulo. Inclusive, esse... E no São Paulo ele só faz 2 jogos, ele não Isso. dá certo, briga, enfim. Isso. E o Vitória, quando contrata Chiesa, paga um teté ao São Paulo e ainda entrega 2 jogadores da base. O Vitória recebeu luvas barras adiantamento do contrato novo que fez com a TV Globo de TV. E eu soube desse contrato, dessa contratação antes, Pedro, joguei no Twitter. O Vitória está namorando Chiesa. O que a torcida do Bahia me ofendeu, porque tava com amor a Chiesa não ia fazer isso aqui. De menos de um mês depois, Chiesa desembarca no Vitória. Operação K9, eu queria lembrar. Eu lembro disso. Operação K9. Pois Exatamente. E Certo? K9 Ainda vou lembrar virou aqui, ó. KKK9, não foi? É. Virou KKK9. Vamos lá. O Vitória pagou $1 milhão ao São Paulo, tá? Aproximadamente 4 milhões de reais. E 2 garotos da base. Juan Café? Era Juan Café e o outro... Não foi Nixon, não, né? Não. Foi Giovanni, eu acho. Algo do tipo, assim. Um menino que também que eu não lembro. Mas Welker Marçal O é Chiesa. o nome de Chiesa. Vamos lá. Vamos pro técnico, aproveitar que a gente tá com uma faca nos dentes, trincado, né? Cheio de amor no coração, só que ao contrário. Pra falar desse cidadão, o Cero. Cero chegou. Vou mudar. A chave do CT Everest Macedo é minha. Eu vou salvar o Bahia do rebaixamento. Eu vou fazer acontecer. Pra comer de conversa, ele já trouxe Elias e Anderson Martins pra jogar. Os dois já não tinham condição de jogo. Você não pode botar o jogador pra jogar pelo que ele fez. É que ele pode fazer ainda. E ele, meu irmão, foi polêmica pra todo lado, uma antipatia nas coletivas. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, que alívio que esse cara... Pra você ter ideia, ele saiu, quem assumiu foi o Dado Cavalcante, que era do time de transição, e ele salvou o Bahia e no ano seguinte ganhou a Copa do Nordeste. Pra você ter ideia. Estamos falando de Mano Menezes. Tá no Fluminense hoje, tem uma carreira consolidada, já foi da Seleção Brasileira, campeão pelo Corinthians. E é um cara Grêmio. antipático. Ele é antipático. Antipático. É antipático. Isso aí é um traço da figura do Mano Menezes. E eu vou dizer um negócio pra você. Que Ele chegou saudade aqui que eu se não achando tenho. maior Opa, do que o clube, né? dono do mundo. Ó,
Dono do mundo. Os torcedores de 99... Obrigado por nada. Os torcedores de 99, desse técnico do Vitória, vão lembrar de um técnico campeão do Nordeste, num time que jogou muita bola. Tanto que, quando ele volta em 2012, meu irmão, o sarrafo, ó, É mesmo. tá cá em cima. E aí, lembra de Robson? Lembro? Nesse jogo em que o Vitória perdeu pro Fluminense de Feira, no Barradão, Robson em que posição? Volante. Pedro Ken em que posição? Meia. Por que Pedro Ken jogou de volante e Robson de meia nesse time do Não Vitória? sei. Ele responde. Pois é, Toninho Cecílio. Velho, Oi. um trabalho... Olha o nome. Opa, desculpe. Aí você... Volta aí. Volta. Você tá vendo? Por que que eu botei Toninho Cecílio no programa lá? Aí Toninho agora- Cerezo. Acho que eu tenho algum problema com o Toninho. Toninho, é. É. Ei, Toninho Silva. Toninho Cerezo. Que em 99, rapaz, não tem o que dizer, aquele time do Vitória jogou muita bola. Campeoníssimo do Nordeste, campeão baiano. Velho, em 2012 ele conseguiu errar tudo. Foi mesmo. Tudo. Momento O time dramático. do Vitória jogou mal o Campeonato Baiano no início da temporada. Ele não dura muito tempo, ele vai logo ser demitido, mas quando ele volta ao Vitória, ele é anunciado como o grande técnico de 99 e de volta ao clube 13 anos depois. Isso. E aí, Toninho Cerezo, tá vendo? Ô miserável. Toninho Cerezo não consegue repetir, né, o bom trabalho feito em 99, vai embora, não dura muito tempo e ele cai quando o Vitória perde com um gol de brasão no Barradão para o Fluminense de Feira pelo Campeonato Baiano, 1-0 para o Touro. Gol do Brasão. Queimou. Toninho Cerezo. Exatamente. Ô, Pedro Sansé, revisão? Vamos lá. No Bahia, o goleiro é Thiago. No Vitória, o goleiro é Renan. Lateral direito tá Podi. No Vitória é Marcos Pimentel. Ah, minha zaga recente. Vitor Cuesta, zagueiro central. Fred, no Vitória. Vitor Hugo, quarto zagueiro. Aderlan, no Vitória. Alô, década de 90, Marcos Adriano na lateral esquerda. Eita, que começa o show de 2017. Jefferson com G. Esse você não vai arranjar uma foto dele com a camisa do Bahia. Axel, volante. No Vitória, Robson, volantão, camisa 5. Esse, se jogasse no Bahia, o que tá contando de lorota aqui pelas redes sociais, meu irmão, a gente tava bem demais. Carlos Alberto, vem, velho, vem aqui contar essa lorota pra gente. Tá valendo. No Vitória, chegou com aquela pompa, campeão brasileiro, etc e tal, aqui não jogou nada. Cleiton Xavier. Ah, o Chuchu. Teve gostinho de Chuchu a passagem dele no Bahia. Estamos falando de Iranildo. Chuchu de um lado, chuchu do outro. E um chuchu, porque isso é espanhol. Cárdenas. Nossa. Ah, esse gringo. Que carnaval que ele fez quando foi anunciado. E teve carnaval quando ele foi embora de alegria. Max Biancucci. Esse aqui não foi chover em lugar nenhum. Dátolo. Esse aqui, meu irmão, jogou muito no Bayern de Munique. No Bahia de Munique. Paulo Sérgio, sem saudade. Ô, rapaz, esse aqui nem gol conseguiu fazer. O que ele fez ainda tiraram dele. Dagoberto. Eita, aí no CT Evaristo de Macedo não jorrou petróleo não, jorrou lágrimas de frustração. Estão falando de Fernandão. E pra fechar a conta, o camisa 9, ele, o dengoso Chiesa. E Mano Menezes pra comandar esse grande time do Bahia. E Toninho Cerezo, o de 2012, pra comandar esse lamentável time do Vitória. Se você, com certeza, tem lembrar de mais alguém que flopou no Bahia e no Vitória, deixa aí os seus comentários, deixa o seu like, não deixe esse vídeo flopar. Valeu? Exatamente. Por Tamo favor. junto. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.